Fala galera, bom ou não? Aqui é o VH. Antes de mais nada, quero deixar aquele pedido de sempre. Vem aqui, dá um like, não vai te custar nada e me ajuda pra caramba, beleza? Aulas passadas a gente falou sobre tensão e corrente elétrica. Agora, sem delongas, o tema de hoje, resistência elétrica. Vamos partir pro vídeo? Bora comigo! E aí galera, vamos lá então. As aulas passadas é importante destacar que a gente falou sobre tensão elétrica e corrente elétrica. Então não dá mole não, corre atrás que tem um vídeo aí. Vou tentar deixar o card aqui e vou deixar na descrição também. Hoje o nosso tema é resistência elétrica. Primeiro, nós precisamos destacar alguns termos. Tá? A gente precisa saber a diferença entre condutores, isolantes e semicondutores. Os condutores são os materiais que, se eu aplicar uma pequena diferença de potencial, uma tensão, uma pequena tensão, ele vai permitir uma circulação de grande corrente. Beleza? Eu coloquei relativamente grande corrente porque, dependendo do valor de tensão, por exemplo, 5 volts, se circular uma corrente de 1 ampere, já é muito. Então, relativamente grande está relacionado a essa tensão. Beleza? Exemplos de condutores são os metais em geral. Então, cobre, alumínio, ouro, tá? Qualquer metal vai conduzir de forma legal a corrente elétrica. Esses materiais, lá na camada de valência, aquela última camada, são os materiais que têm mais elétrons livres. Os elétrons nessa última camada estão mais distantes do núcleo. Então, a força de atração daquele elétron lá de fora com o núcleo é menor. Então, é mais fácil, se eu aplicar uma pequena energia ali, a diferença de potencial, eu fazer esse elétron trocar para a eletrosfera de outro átomo. Tá? Se ele estivesse mais próximo do núcleo, a força de atração para o núcleo é maior. E aí, os isolantes, eu preciso aplicar uma grande diferença de potencial para ele permitir uma pequena circulação de corrente. E aí, mesma coisa, relativo por quê? Se eu aplico uma tensão de 13.800 volts e circula 10 amperes, pela relação entre um e outra, 13.800 para 10 é uma corrente, 10 amperes é grande para a elétrica, só que relativamente a essa tensão é uma corrente pequena. Tá? Esses materiais, os materiais isolantes, eles têm poucos elétrons livres na última camada, os elétrons estão mais, a força de atração para o núcleo é maior. Aí exemplos, plástico, vidro, borracha, cerâmica, madeira. Até quando a pessoa, se você se deparar com alguém tomando choque elétrico, a instrução é você tentar desligar essa energia. Se você não souber onde que desliga essa energia, você afastar o cabo, por exemplo, que a pessoa está sendo eletrocutada, com algo isolante. Por exemplo, com um cabo de vassoura, que seria a madeira no caso aí, por ela ser isolante. E aí a gente vai discutir esses conceitos aqui, exemplos, analogia para ajudar a entender sobre condutores e isolantes. Essa porta, uma porta simples de madeira, tem 3 zumbis ali. Pela lógica, essa porta vai segurar esses zumbis durante algum tempo. Eles não vão conseguir passar, certo? Então seria ali um material isolante. Só que, se eu for aumentando a quantidade de zumbis, se eu fosse aumentando a diferença de potencial, aumentando um lado que está faltando elétrons e outro lado que está sobrando elétrons, eu vou criar uma força maior ali. Então, se eu for aumentando a quantidade de zumbis aqui, será que essa porta vai continuar aguentando? Então, essa seria a ideia do isolante. Ele isola até certo ponto. Se eu continuar aumentando a diferença de potencial, ele vai começar a conduzir. Aí a gente pode fazer outra analogia. Na verdade, essa não é analogia, mas é tentar interpretar o que acontece dentro de um sistema mesmo. Eu tenho aqui uma bateria e eu conectei um polo a outro dela com um condutor, com cobre. Tá? Um material que é condutor, sabidamente condutor porque é metal. E aí eu coloquei tem uma lacuna de um lado e um elétron do outro. Então, como é cobre, já vai permitir uma circulação de uma pequena corrente, uma corrente bem pequenininha. Se eu for aumentando essa diferença de potencial, tá? Então de um lado eu vou colocar mais lacunas, de outro lado mais elétrons, tá?
mas ainda é pouco, vai já aumentar a corrente elétrica. Se eu aumento mais um pouquinho, a corrente elétrica que vai circular vai ser bem maior. Então, isso é o condutor. Tem diferença de potencial, mesmo que pequena, vai circular uma corrente relativamente grande. Agora o isolante, vamos interpretar aqui. Eu peguei uma bateria aqui até maior, ó, a área dela é maior, só que eu vou conectar com cerâmica. Os isoladores, né, que a gente vê aí nas instalações elétricas são de material cerâmico. Então, aqui é um material dito conhecidamente isolante. E aí eu vou e coloco uma quantidade já relativamente grande de lacunas de um lado e elétrons do outro. Né? Vai circular corrente, só que é uma corrente muito pequena. Tá? Eu vou aplicar uma tensão aqui relativamente grande já, e ele vai deixar passar uma corrente muito pequenininha. Essa corrente vai depender da diferença de potencial. Pode ser que tenha uma corrente aqui, uma diferença de potencial já grande e não circule corrente alguma por questão da isolação. Quando eu vou trabalhar com sistemas, por exemplo, de média tensão, que é a tensão daqueles 3 cabos do poste, aqueles 3 superiores, ou numa linha de transmissão, só um isolador desse não é o suficiente, porque a diferença de potencial é muito grande. Aí eu vou encaixar até mais de um isolador, um em série com o outro. Mas aqui, de acordo com que eu for aumentando a diferença de potencial, ó, a corrente também vai aumentar. Só que aumenta muito pouco, a corrente muito pequena. Tá? Então, por mais que eu deixe aqui ó, uma diferença de potencial muito grande, a corrente que vai passar é pequena. Então, o isolante não isola para sempre. Depende da força que eu aplico nele. Tá? Dependendo do que eu aplicar, ele vai ceder. E aí a gente, para exemplificar isso, no cabo dos alicates, né, das ferramentas que são utilizadas na instalação elétrica, vem indicado a isolação. Tá? A tensão que aquele cabo consegue isolar. Então ele isola até 1000 volts. Ó. Se vai executar um trabalho, né, em baixa tensão, que é até 1000 volts, esse plástico isola. Mas se eu tentar cortar um cabo energizado com a tensão acima de 1000 volts, os elétrons dessa estrutura do plástico aqui, eu vou fornecer uma energia tão grande a eles que eles vão fluir de um átomo para outro. Então eu vou tomar choque. Isso acontece com quem tenta roubar cabo. Tá? Dependendo do local, pega uma tensão média, alta e é eletrocutado, achando que esse plástico aqui vai segurar. Até o sapato de segurança também não vai aguentar. Então, para realizar trabalhos de instalações elétricas, onde vai ser necessário ter o toque em média e alta tensão, o profissional usa luva para baixa tensão também, mas o profissional usa luvas específicas, luva de borracha que isola 500, 1000, 2000 volts, ou até 25.000 volts. Aí, a gente tem em que está entre esses dois, que são os semicondutores. Os semicondutores, eles se comportam ou como isolantes ou como condutores, dependendo da forma que eu alimento. Então eles estão em cima do muro. Dependendo do dia, do jeito que eu alimentar, ele é condutor. Dependendo do jeito, ele é isolante. Exemplos: silício, germânio e carbono. Na sua mão aí agora, na sua televisão, no seu notebook, pode ter certeza que você tem milhares ou milhões de semicondutores. Nos circuitos eletrônicos tem demais. Um exemplo de semicondutor, o LED. Tá? LED você conhece, aí você tem também. Qualquer aparelho eletrônico da sua casa aí tem um LED aí para indicar se está ligado ou não. Né? Aqui alguns tipos de LED. Aqui a simbologia do LED. O LED tem o terminal anodo e o terminal catodo. O anodo é o terminal onde eu devo alimentar com o polo positivo da fonte e o catodo com o polo negativo. Quando eu alimento desse jeito, tá? Positivo no anodo, negativo no catodo, ele deixa circular corrente e emite luz. Então, o LED é diodo emissor de luz, a sigla. A gente vai ter as aulas ainda mais voltadas para a eletrônica. E o LED, se eu alimentar ele, a gente fala que é polarizar reversamente, ou seja, eu colocar o positivo onde no terminal, né, que é para colocar o negativo, o catodo, e o negativo no terminal que é de colocar o positivo, o anodo, ele não circula corrente. Então, dessa forma, ele funciona como isolante. Da primeira forma, ele funciona como condutor.
beleza? Aí a definição. Agora a gente pode falar sobre resistência elétrica. Resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente. Então é a dificuldade que o elétron encontra, né, para trocar de átomo, vamos dizer assim, dentro de um material. Então, se o elétron consegue deslocar mais fácil ou com maior dificuldade, se eu preciso aplicar uma diferença de potencial maior para ele deslocar, a gente vai ter uma resistência elétrica maior. Se eu aplico uma pequena DDP para ele deslocar, eu posso falar que a resistência elétrica daquele material é menor. A unidade de medida é o ohm, em homenagem a George Simon Ohm. A gente vai falar dele no próximo vídeo. Tá? Tem duas leis super importantes que são usadas na eletrônica e na elétrica, né? Desde o básico, onde a gente começa agora, até o nível de engenharia, pós-graduação, mestrado, doutorado, vai aplicar os conceitos das leis de Ohm. A letrinha que a gente vai usar para simbolizar o ohm é o ômega maiúsculo, tá? E nos cálculos a gente usa a letra R para o resistor. Tá? Aqui é a simbologia. Eu posso utilizar a simbologia que é esse zigue-zague ou o retângulo. A diferença é que a norma ou nacional, a BNT, ou internacional. Eu tenho também os resistores variáveis. A gente conhece como potenciômetro. Tá? Todo componente que tiver uma setinha na transversal indica que ele é ajustável. Então é um resistor que eu consigo variar a sua resistência. A gente pode fazer uma analogia dessa resistência elétrica com uma tubulação de água. A gente viu lá atrás diferença de potencial considerando caixas d'água em níveis diferentes. Se eu vier aqui agora e colocar duas caixas d'água também em níveis diferentes, mas se eu mudar a seção transversal do tubo, um tubo muito fino, a água vai passar com maior dificuldade. Seria analogia para uma alta resistência elétrica. Tá? Então, maior dificuldade para o fluxo de água, que é o nosso fluxo de elétron, né, que a gente viu lá atrás. Então, eu vou ter uma maior resistência. Se eu tenho um tubo com um diâmetro maior, com a seção transversal maior, a água vai fluir com maior facilidade, vai fluir mais fácil. Então, eu tenho uma baixa resistência elétrica. Consequentemente, eu vou ter uma alta corrente. Então, a gente vai conseguir perceber que tem essa relação inversa entre resistência e corrente. Beleza? Aqui é a constituição do resistor. Existe o componente resistor que a gente utiliza na eletrônica, na eletroeletrônica, né? É um componente feito com metal, cerâmica, tá? Filme metálico aqui dentro. E aí ele é produzido para me oferecer um valor de resistência. Eu vou ter vários valores, tá? E aí eu quero o componente que me ofereça resistência X. Aí, então ele é fabricado para essas determinadas resistências. Aí é um componente muito pequeno. A gente não consegue escrever nele o valor dele e ler facilmente. Então é adotado um padrão de cores, faixas nele, tá? Que indicam o valor desse componente. A gente chama de código de cores de resistores. Essa tabela aqui embaixo, né, indica as cores e os valores dessas cores. E aí, para não esquecer, para não ter que consultar sempre, eu aprendi lá no meu primeiro curso, no Senai, a lembrar o valor dessas cores. Então é uma frase simples que você nunca mais esquece. Vai ficar para sempre na sua mente aí. Primeiro, então, a gente vai pegar ali preto. É Polícia Militar de Varginha lava roupa com Bombril. Então, preto, marrom, vermelho. Vitor Hugo, tem dois vermelhos. Tem dois Vs, né? O vermelho e o verde. É só lembrar aqui que embaixo é a bandeira do Brasil, ó, as cores da bandeira do Brasil. Então, primeiro vem o vermelho, laranja, o amarelo. Aí outra coisa, ó, tem o A do amarelo e o A do azul. Se você lembrar na bandeira do Brasil, geralmente a gente fala amarelo primeiro, né? Depois o azul. Então, amarelo, o verde, ó, azul, o roxo aqui, tá? Seria o violeta, o roxo, tá? Cinza e branco. Então, a gente tem resistores de 4, 5 e 6 faixas. Depende da nossa aplicação até. O resistor de 4 faixas, as duas primeiras faixas indicam dígitos. A terceira faixa indica o fator multiplicativo ou a quantidade de zeros. A última faixa indica tolerância. Esse resistor nem sempre vai bater o valor certinho na cabeça que eu especifiquei.
dependendo da cor, ele vai poder variar para cima ou para baixo e ainda é satisfatório. Se eu preciso de um resistor com a qualidade maior, com a precisão maior, eu vou adquirir um que tem uma tolerância menor, a variação do valor dele vai ser bem menor. O resistor de 5 faixas, as 3 primeiras faixas são dígitos e a 4ª faixa é a quantidade de zeros, é o fator multiplicativo e continua a tolerância também. Então aqui o exemplo, ó, a primeira faixa, como é que eu faço para saber qual que é a primeira faixa? Se começar daqui para lá. Primeiro, ó, a gente não tem prateado como primeira faixa. Se a gente reparar aqui, ó, a primeira faixa vai só até branco. Então não tem prateado. E na maioria dos fabricantes, eles vão estar mais agrupados, o que são os valores dele, e vão ter uma distância maior para a faixa de tolerância. Então é um detalhe de se analisar também. O verde é o número 5. Tá? Então verde, 5. Agora, o azul é o número 6. Então, 6. Agora, ó, se ele é de 4 faixas, a terceira faixa é a quantidade de dígitos. Quantidade de zeros. Então, 4. Então, são 4 zeros. Então, o número que eu tenho aqui, ó, o valor da resistência desse resistor é 560.000 ohms. E aí a gente pode colocar o K aqui. O K é o múltiplo, né? É como se fosse quilo. Se eu tivesse 560.000 quilos, eu poderia falar que são 560 quilogramas. Na verdade, vamos falar de grama, né? Eu viajei. 560.000 gramas. Eu posso falar que são 560 quilos. Agora ficou legal, né? Aqui embaixo, o vermelho. Vermelho é o número 2. Agora, o laranja é o número 3. Tá? O roxo é o número 7. Então, já tem aqui, ó, 237. E a faixa preta é 0. Ou seja, a quantidade de zeros é 0. Então, é um resistor que eu não tenho o zero aqui no final. 237 ohms, simplesmente. Beleza? Vamos passar um pouquinho. Existe o resistor, então, de 6 faixas. Tá? A 6ª faixa, ó, ela entra no final, a tolerância pula aqui para dentro, ó, ela entra aqui no final, e ela está relacionada ao coeficiente de temperatura. A gente vai ver na próxima aula que, dependendo da temperatura que o meu componente está, essa resistência pode variar. Então, se eu tenho a necessidade de ser um componente de precisão muito grande, eu vou especificar ainda esse resistor relacionado ao seu coeficiente de temperatura. Varia a temperatura dele, no corpo dele, a resistência dele. Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa resistência. Aqui os tamanhos dos resistores eu coloquei na palma da minha mão. Vai ter vídeos no futuro onde eu vou montar esse circuito. Aqui a gente está vendo a parte inicial, a teoria. Mas só para ter noção do tamanho desses componentes. Tá? Aqui agora vamos fazer um exercício juntos. Eu quero até que vocês vão pausando o vídeo e vão fazendo progressivamente. Tá? Essa é uma foto, eu mesmo tirei. Eu quero saber qual que é o valor desse resistor. O valor da resistência dele. Então a gente vai aqui. Aí você pode pausar, tenta fazer primeiro, depois você continua o vídeo. E aí escreve nos comentários aí se você conseguiu fazer, se entendeu de boa. Então aqui, ó, marrom é o número 1. Tá? Preto, número 0. Aí, ele é de 4 faixas. Então, vermelho, né? Vermelho é a quantidade de zeros. Vermelho, 2. Então, vão ter 2 zeros. Dourado é a tolerância. Ó, 5%. Então, a gente tem marrom 1. Preto, 0. Vermelho, 2 zeros. Então, a gente já vê aqui, ó, é um resistor de 1000 ohms com a tolerância de mais ou menos 5%. Então, seria um resistor de 1000 ohms ou 1K, tá? 1 kΩ, é um múltiplo, tá? E a tolerância, 5% de 1000 dá 50. Então, mais ou menos 50 ohms. Esse resistor, se ele tiver 950 até 1050, na hora que eu medir, se bater um desses valores de 950 até 1050 ohms, ele está com valor satisfatório, está dentro do esperado. Não precisa dar 1000 certinho.
Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá, dá mais um pause. Depois você continua. Tenta fazer, depois você continua e vê se deu certo ou não. A gente tem um resistor com essas faixas, ó. Vermelho, aqui é marrom, tá? Amarelo e o dourado também da tolerância. Então nós vamos ter vermelho é o número 2. Aí eu tenho marrom, número 1. E a cor amarela, 4. Então são 4 zeros. Então esse meu resistor, ó, é de 210.000 ohms. Ou 210 quiloohms. 210 quiloohms. Uma tolerância de 5%. 5% de 210 quiloohms é uma tolerância muito grande, né? Se a gente analisar, ó, ele pode variar até 10,5 quiloohms, para cima ou para baixo. Então é um resistor, quanto maior o valor, né, vai fazer mais diferença essa tolerância. Beleza? Aí depois você escreve aí nos comentários se vocês acertaram. Mais um detalhe que vai ficar para a gente discutir também nas próximas aulas, quando nós falarmos de potência. Analise esses dois componentes, ó. Os dois têm as mesmas cores, ó. Marrom, preto e vermelho. Aqui a tolerância dourada. Então os dois resistores são de 1000 ohms, de 1K. Porém, o de baixo, ó, é bem maior que o de cima. Tá? Então eles oferecem a mesma posição à passagem de corrente, porém a potência deles é maior. Ou seja, o de baixo suporta uma corrente maior passando por ele. A gente vai entender o que é potência elétrica, mas esse cara aqui vai passar. Se passar a mesma corrente pelos dois, o de cima vai aquecer mais que o de baixo. E no resistor, eu não quero que ele aqueça. Não é interessante para mim ele aquecer, porque senão vai variar a resistência dele. Para mim é interessante ele fazer o serviço dele na temperatura ambiente. Se por acaso ele está esquentando, é porque eu dimensionei errado a potência dele. Eu vou precisar de um resistor com potência maior. Beleza? Vamos detalhar isso. Galera, eu tenho certeza que o vídeo está te ajudando. Tenho certeza que teve informação nova aí que você aprendeu. Então eu preciso agora que você me ajude a tornar esse vídeo relevante para o YouTube. Vem aqui, ó, clique no like, isso ajuda demais. Se inscreva no canal se não é inscrito. Marque aqui o sininho das notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo, você vai receber notificação. Desce nos comentários, coloca um comentário relacionado ao vídeo. Se você não tiver nada para escrever, coloca um emoji mesmo. Isso vai me ajudar pra caramba e vai ajudar outras pessoas também. Beleza? Posso contar com você? Então aqui, ó, a gente tem os valores comerciais. Eu não consigo encontrar resistor em qualquer valor que eu tiver na mente, não. Eu tenho valores comerciais que são fabricados. E aí, se eu precisar de algum valor diferente, eu vou ter que associá-los para alcançar o valor que eu preciso. Tá? Aqui a primeira sequência, ó, de 1 ohm até 9.1, tá? Eu tenho os resistores que a terceira faixa é dourada. O dourado seria 0,1 fator multiplicativo. Então ele não tem nenhum zero, na verdade ele anda com a vírgula para trás. Então, marrom 1, preto 0. Então se a terceira cor é dourado, ela não é tolerância, é vezes 0,1. Então 10 vezes 0,1, 1. O último aqui, ó, 9.1. O branco é 9, o marrom é 1, então 9, 1 vezes 0,1. Então é um resistor de 9,1. Aqui agora vai repetir. As duas primeiras cores sempre vão se repetir, só vai mudar a terceira faixa. Então se for preto é nenhum zero, então ficaria só 10, por exemplo, esse primeiro. Se for marrom, né, eu vou ter um zero, então é 10 mais um zero, 100. Se for vermelho, são 2 zeros, é o que a gente acabou de ver, né? Seria 1K. E aí vai mudando só a terceira faixa, ó. Os valores comerciais são esses, ó. E aí eu vou ter múltiplos deles depois, exceto os resistores de precisão, tá? Que vão ter 3 faixas de dígitos, né? Esse aqui serve para o de 4 faixas. O de 5 faixas vai entrar mais uma faixa aqui, ó. Agora, como que a gente mede essa resistência elétrica, né? O meu componente, tá, deve ficar em paralelo ao meu instrumento. Para medir resistência, eu vou ter o ohmímetro, tá? E o circuito tem que estar desenergizado. Na hora que eu conecto o meu ohmímetro no resistor,
o meu ohmímetro vira uma fonte de tensão. Ele alimenta o circuito com a tensão pequenininha e vai circular uma corrente. A gente vai ver na próxima aula sobre lei de Ohm. Se eu sei a tensão que eu estou aplicando e eu sei a corrente que está circulando, eu consigo saber qual é o valor da resistência. Então ele vira uma fonte. Se o meu circuito estiver alimentado, vai dar um conflito entre essas duas fontes. Aí eu posso até queimar o meu ohmímetro. Então o circuito tem que estar desenergizado, por isso que eu tirei aqui a fonte, para medir resistência. Inclusive, no procedimento de manutenção, se o resistor está soldado numa placa, na verdade qualquer componente, você vai analisar ele numa placa, você tem que dessoldar pelo menos um dos seus terminais para você conseguir medir somente ele. Se ele estiver no circuito e você mede ele lá soldado, pode ser que ele esteja associado a outro componente, você não está medindo só ele. Tá? Então aqui, ó, o meu ohmímetro, eu vou conectar ponta de prova preta no comum, ponta de prova vermelha, onde tem o V e o ômega, tá? É o mesmo ponto onde mede tensão. No seletor, eu vou apontar aqui para o ohm e vou ver o valor do resistor. Ele vai me indicar o valor aqui na telinha. Tem alguns componentes, tem alguns multímetros, né? Aqui utilizando o ohmímetro no multímetro, que tem algumas faixas de valores de resistência. Tá? Então, quando eu não sei o valor, eu vou colocar numa maior, depois vou descendo, mas com base no código de cores, eu já sei mais ou menos qual que é o valor dele, né? Para eu conseguir colocar a escala correta no multímetro. Esse aqui da figura, no caso, ele já é uma escala, ele já é auto scale. Ele seleciona a escala automaticamente. Beleza? Outro teste que é feito com o ohmímetro é para medir a continuidade. Se eu quero medir se um cabo sai de um lugar e está chegando ao outro, eu coloco na escala de resistência, e aí eu tenho esse símbolozinho aqui, ó, sonoro, que é a escala de continuidade. E quando ele dá um valor de resistência, ó, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, abaixo de 70 ohms, ele dispara um sinal sonoro. Então eu consigo saber se o cabo está chegando em outro ponto, se é aquele mesmo cabo. Se não for, a resistência seria infinita, né? Que ele teria que medir a resistência do ar. Então ele não pega nada. Aí ele não vai fazer barulhinho. Então aqui eu tenho o ohmímetro. Eu vou selecionar a escala ômica. Ponta de prova preta no comum. Ponta de prova vermelha aqui, ó, no ômega. Se ele tiver escala, eu vou selecionar a escala correta. Esse é auto-scale, então não precisa. Então, pessoal, brigadão. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Não deixe de acompanhar. A gente vai falar sobre as leis de Ohm. Não deixe de dar seu like. Isso me ajuda demais. Muito obrigado pela ajuda aí. Deixe seus comentários, que seja um emoji aqui nos comentários. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é legal, relevante, compartilhar ele para mais pessoas. É uma forma simples de você me retribuir, que não vai lhe custar nada, né? É gratuito você dar o like e deixar um emoji aí. Beleza? Muito obrigado. Então até a próxima. Vamos lá. Fui!